Nas eleições de 2022, 5 deputados federais conseguiram uma votação simplesmente estrondosa. Mas, sabe o que acontece quando milhões de votos se deparam com a realidade do poder em Brasília? Vamos mergulhar nessa história para entender como todo esse capital político foi usado ou, em alguns casos, até desperdiçado. Pensa só nesse número, quase 5 milhões de votos. Isso tudo foi o que elegeu apenas 5 pessoas para a Câmara. É uma expectativa gigantesca, né? É como se fosse um cheque em branco assinado por milhões de eleitores. A grande pergunta que fica é: como essa confiança toda foi transformada em ação política de verdade? E aqui estão os nossos protagonistas. De um lado, Nicolas Ferreira, que quebrou recordes. Junto com ele, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles, todos nomes muito fortes da direita. E do outro lado, da esquerda, Guilherme Boulos, que também passou da marca de 1 milhão de votos. É um grupo que, vamos combinar, reflete bem a polarização do país e uma força eleitoral impressionante. Para entender essa história toda, a nossa análise vai seguir alguns passos. Primeiro, a gente vai ver o foco deles nas mídias sociais e nas polêmicas. Depois, vamos mergulhar na produtividade legislativa de fato. E aí, vamos entender como alguns chegaram a perder o mandato e, no fim, refletir sobre qual foi o destino real desses milhões de votos. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos nesses mandatos foi a atuação fora do Congresso. Como o G1 apontou, muitas vezes o foco estava todo nas redes sociais, em criar polêmica, sabe? Bem longe daquele trabalho legislativo mais tradicional. O caso do Nicolas Ferreira é um ótimo exemplo disso. De um lado, a gente tem uma ação parlamentar bem discreta. No primeiro ano dele, por exemplo, relatou só 2 projetos e, por falta de articulação política, acabou sendo substituído em um deles. Agora, do outro lado, a ação pública dele foi explosiva. Foco total nas redes sociais, discursos que renderam muita discussão e um engajamento digital altíssimo. E esse discurso, em que ele chegou a usar uma peruca no plenário, talvez seja um momento que melhor define o mandato dele. Foi o ápice de uma estratégia de confronto que, embora não tenha resultado na cassação, consolidou a imagem pública dele como um agitador e não exatamente como um legislador. Só que polêmica gera like, gera clique, mas não vira lei, né? Então, vamos ao que interessa. Qual foi a produtividade legislativa real desses deputados? Vamos dar uma olhada nos projetos e no que foi aprovado de verdade. Aqui a gente vê 2 estratégias que são, assim, o dia e a noite. De um lado, Guilherme Boulos, com uma atuação mais discreta, mas muito precisa, ele relatou 5 projetos e os 5 viraram lei, um aproveitamento de 100%. Do outro, Ricardo Salles, focado em ser uma oposição bem barulhenta, relatando bem mais projetos, mas com menos aprovações e usando uma CPI como sua principal vitrine. O segredo do Boulos, pelo visto, foi o foco. Ao se concentrar em pautas bem específicas, como essa do Programa de Aquisição de Alimentos, o trabalho dele teve um impacto direto, concreto, mostrando que sim, é possível gerar resultado com uma atuação legislativa mais direcionada. Já para o Salles, o holofote veio de um lugar bem diferente. A CPI do MST foi o grande palco dele. Embora o relatório final propondo indiciamento seja uma ação política forte, ele opera mais no campo da fiscalização, do embate político do que exatamente na criação de leis novas. Agora, se a gente for olhar o volume de projetos que eles apresentaram, aí a história parece outra, né? Salles e Eduardo Bolsonaro foram super prolíficos, com mais de 1.000 propostas somadas. À primeira vista parece uma atividade legislativa intensa, não é mesmo? Pois é, mas aqui vem o pulo do gato. Todo esse volume não se converteu em aprovação. Desses mais de 1.000 projetos, só 3 viraram lei, e em nenhum deles, Salles ou Bolsonaro eram os autores principais. Isso mostra, de um jeito bem claro, a diferença enorme entre quantidade e efetividade lá no Congresso. E essa diferença toda, né, entre fazer barulho e fazer lei, teve consequências bem sérias para o destino de cada um. Um resultado final para esses 5 campeões de voto. Olha, esse gráfico aqui mata a charada. 40% deles, ou seja, 2, perderam o mandato. É uma taxa surpreendentemente alta para políticos tão populares. Mas como é que pode, né? Deputados com tanto apoio popular acabaram perdendo seus mandatos? A explicação passa por uma mistura de problemas com a justiça e também de escolhas políticas. A trajetória da Carla Zambelli foi uma crise atrás da outra. Aquele episódio em que ela perseguiu um homem armada na rua foi o estopim de tudo. A condenação pelo Supremo Tribunal Federal acabou selando o destino dela, o que a levou a fugir do país e, no fim das contas, a renunciar ao mandato, como a gente vê aqui na lista. Já com Eduardo Bolsonaro, a história foi outra. Ele tomou a decisão de se ausentar do país para atuar politicamente lá nos Estados Unidos.
O partido dele até tentou uma manobra para protegê-lo das regras de presença, mas a presidência da Câmara barrou a estratégia. Com isso, as faltas foram se acumulando e levaram, inevitavelmente, à perda do mandato. E não tem muito o que discutir, né? A regra está lá na Constituição e é bem clara. Faltar a mais de 1/3 das sessões resulta na perda automática do cargo. Foi uma questão de prioridade. A atuação no exterior foi vista como mais importante que a presença em Brasília e essa escolha teve uma consequência direta. Bom, e depois de analisar tudo isso, a gente chega naquela grande reflexão final. O que a gente pode concluir sobre a relação entre receber milhões de votos e, de fato, gerar resultados legislativos efetivos? Fazendo um resumo da ópera, os caminhos foram totalmente diferentes. A gente vê o mandato performance do Nicolas, focado nas redes, a ascensão do Boulos para o ministério, a oposição forte do Salles e os mandatos interrompidos da Zambelli e do Bolsonaro por questões legais e políticas. Claramente, o sucesso nas urnas não garantiu um destino único para eles. E olha, tem uma citação da reportagem do G1 que, para mim, amarra tudo isso de um jeito perfeito. O fio condutor que une esses 5 deputados, apesar de todas as diferenças, foi um foco predominante em agendas externas ao Congresso, seja nas redes sociais, em CPIs, na Justiça ou até mesmo em outro país. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A era da política digital, da alta visibilidade, mudou completamente o jogo, mas os resultados aqui mostram que popularidade online e sucesso legislativo são duas coisas muito, mas muito diferentes. A grande questão que fica no ar é, para quem vota? Qual das duas realmente importa mais?